A chuva fina caía sobre a imponente Avenida Paulista, refletindo as luzes dos arranha-céus nas poças escuras do asfalto molhado. Rodrigo Albuquerque saiu do restaurante luxuoso, ajustando o colarinho do seu terno, feito sob medida por um alfaiate italiano. Ele respirou o ar frio da noite paulistana, sentindo o peso do seu próprio poder financeiro como um escudo invisível contra as mazelas do mundo. Seus passos eram firmes, calculados, típicos de um homem que construiu um império imobiliário, esmagando qualquer fraqueza que ousasse cruzar o seu caminho rumo ao topo da sociedade. O manobrista apressou-se para trazer o seu carro importado, tremendo levemente sob o frio cortante que castigava a cidade naquela noite melancólica. Rodrigo aguardava com uma impaciência contida, os olhos frios observando o movimento incessante dos transeuntes que pareciam formigas insignificantes correndo de um lado para o outro. Ele desprezava a vulnerabilidade daquelas pessoas comuns, presas em suas rotinas medíocres e problemas financeiros mesquinhos. Para ele, o dinheiro era a única religião verdadeira, a força suprema que ditava as regras do jogo e separava os vencedores absolutos dos perdedores lamentáveis. Foi nesse exato momento de distração arrogante que o imprevisto violento rasgou a tranquilidade da sua bolha de privilégios intocáveis. Uma figura pequena e ágil, vestindo roupas esfarrapadas e encharcadas pela chuva constante, surgiu do nada como um fantasma desesperado, buscando salvação. Antes que Rodrigo pudesse reagir ou compreender a situação, mãos ágeis e trêmulas agarraram o seu casaco, puxando com força surpreendente a carteira de couro caríssima do seu bolso interno. A garota de olhos arregalados não hesitou por um segundo sequer, virando-se imediatamente para iniciar uma fuga alucinada pelas calçadas úmidas. O choque inicial de Rodrigo durou apenas uma fração de segundo antes de ser completamente engolido por uma fúria avassaladora e irracional. Não era o valor do dinheiro em si, nem os cartões de crédito sem limite que o deixaram possesso, mas sim a audácia da afronta. Como uma criatura tão miserável ousava invadir o seu espaço sagrado e roubar algo que lhe pertencia por direito divino e esforço implacável? O seu orgulho ferido gritava mais alto do que qualquer raciocínio lógico, exigindo uma punição imediata e severa para a transgressora insolente, ignorando completamente os gritos assustados do manobrista e a chuva que agora engrossava impiedosamente sobre a metrópole adormecida. Rodrigo iniciou a perseguição. Ele deixou para trás o conforto do seu mundo elitista, correndo com uma determinação feroz que surpreendeu até a si mesmo, dadas as circunstâncias absurdas. O terno de seda colava-se ao seu corpo. Os sapatos de couro fino escorregavam no asfalto, traiçoeiro, mas a sua mente estava focada apenas naquela pequena silhueta fugitiva. Ele estava decidido a capturar a ladra com as suas próprias mãos, custasse o que custasse. Maria Eduarda, ou simplesmente Duda, corria com a respiração entrecortada, os pulmões ardendo como se estivessem engolindo fogo a cada lufada de ar frio. O pânico pulsava violentamente nas suas têmporas, mas a imagem do rosto pálido e sofrido da sua mãe acamada empurrava as suas pernas para a frente. Ela sabia que aquele ato criminoso era um pecado terrível contra os ensinamentos divinos que sempre nortearam a sua vida humilde. Contudo, a iminência da morte da pessoa que mais amava no mundo forçou-a a cruzar a linha sombria da moralidade. O caçador implacável continuava a diminuir a distância, guiado por um instinto primitivo que há muito tempo estava adormecido sob camadas de civilidade e riqueza. Rodrigo desviava habilmente dos obstáculos urbanos. A sua forma atlética, mantida por treinos rigorosos em academias exclusivas, provando ser útil naquela situação bizarra. A raiva fervilhava em suas veias, alimentando a sua energia enquanto ele xingava mentalmente a audácia daquela marginal insignificante que ousou desafiá-lo abertamente. Ele queria ver o terror nos olhos dela quando a encurralasse. Queria mostrar o peso das consequências das suas ações irresponsáveis. A paisagem ao redor começou a mudar drasticamente à medida que a perseguição se afastava do centro comercial brilhante e entrava nas sombras periféricas,
Os postes de luz tornaram-se mais escassos e amarelados, lançando sombras distorcidas e ameaçadoras sobre as paredes desgastadas dos edifícios mal cuidados. Rodrigo percebeu a transição brutal do luxo para a miséria, mas a sua obsessão cega impedia-o de recuar diante do perigo iminente daqueles bairros desconhecidos. Ele estava cruzando a fronteira invisível que dividia a cidade, entrando no território hostil, onde a sobrevivência era uma luta diária. Duda mergulhou na entrada estreita da favela de Paraisópolis, um labirinto caótico de becos de tijolos aparentes e vielas sufocantes onde a polícia raramente entrava. O cheiro de esgoto a céu aberto, misturado com o aroma de comida barata e umidade, infestava o ar pesado daquela noite tempestuosa. Ela conhecia cada atalho, cada escadaria improvisada, movendo-se com a agilidade desesperada de um animal acossado, buscando refúgio no seu próprio habitat natural. No entanto, o cansaço acumulado por dias de fome e preocupação constante começava a cobrar o seu preço físico cruel. Apesar da desvantagem geográfica evidente e do desconhecimento total daquele terreno acidentado, Rodrigo não hesitou em seguir a garota para dentro da favela escura. O lodo escuro manchava irreparavelmente as bainhas das suas calças caras, e o cheiro nauseabundo invadia as suas narinas acostumadas a perfumes franceses exclusivos. Moradores curiosos espiavam pelas janelas sem vidro, observando em silêncio a cena inusitada do homem engravatado, correndo como um louco pelo meio da lama. Ele era uma figura alienígena naquele ambiente hostil. Um invasor poderoso cego, pela fúria de ter sido roubado abertamente. Memórias reprimidas e dolorosas ameaçaram invadir a mente do bilionário enquanto ele escorregava em uma poça de água suja, quase caindo no chão imundo. Ele próprio havia nascido em um lugar semelhante, cercado pela mesma pobreza esmagadora que agora o enojava profundamente e o enchia de um ódio irracional. Ele havia jurado a si mesmo que nunca mais voltaria a pisar nesse tipo de inferno, que o seu dinheiro o blindaria para sempre da miséria. Aquela perseguição forçava-o a confrontar o fantasma do seu próprio passado obscuro e cuidadosamente enterrado. Duda tropeçou em um degrau quebrado, os joelhos batendo violentamente contra o cimento áspero e rasgando a pele fina das suas pernas cansadas. Ela soltou um gemido abafado de dor intensa. Lágrimas quentes de desespero, misturando-se com as gotas geladas da chuva que lavava o seu rosto sujo. O aperto na sua mão em torno da carteira roubada vacilou por um instante. O peso da culpa cristã esmagando a sua consciência já fragilizada pela tragédia iminente. Ela precisava levantar e continuar correndo, pois a vida da sua mãe dependia daquele dinheiro. O som do tropeço da garota ecoou pelo beco estreito, fornecendo a Rodrigo a pista exata que ele precisava para localizar a sua presa exausta. Ele dobrou a esquina abruptamente, os olhos brilhando com uma satisfação cruel, ao avistar a figura frágil, caída no chão a poucos metros de distância. A chuva parecia ter lavado toda a humanidade do seu rosto rígido, deixando apenas a expressão de um juiz implacável prestes a executar a sentença dolorosa. Ele caminhou devagar na direção dela, saboreando o momento da vitória e o terror da ladra. A jovem tentou erguer-se rapidamente, o coração batendo com a força de um tambor ensurdecedor contra as costelas doloridas pelo esforço extremo da fuga desesperada. Ela virou à direita impulsivamente, entrando em um corredor escuro e úmido entre dois barracos precários, apenas para descobrir com horror a sua ruína. O beco terminava em um muro alto e impenetrável de blocos de concreto, bloqueando qualquer possibilidade de fuga daquele pesadelo que se tornava cada vez pior. Ela estava encurralada, sem saída, como uma pomba trancada em uma gaiola escura, aguardando o predador. Passos lentos e pesados chapinharam na lama atrás dela, anunciando a chegada inevitável do homem rico que ela havia tido a infelicidade de roubar. Rodrigo parou na entrada do beco sem saída, bloqueando a única rota de fuga com o seu corpo alto e a sua postura autoritária. O peito dele subia e descia rapidamente devido ao esforço da corrida extenuante, mas a sua voz saiu incrivelmente fria e controlada em meio à tempestade.
Ele estendeu a mão grande e firme na direção da garota, exigindo a devolução imediata dos seus pertences. Duda virou-se lentamente, encolhendo-se contra a parede fria e molhada, o corpo tremendo incontrolavelmente de frio, medo e uma vergonha que consumia a sua alma. Os olhos dela, grandes e assustados, encontraram o olhar gélido do bilionário, e por um momento o silêncio tenso reinou absoluto no beco escuro. Ela apertou a carteira de couro contra o próprio peito, como se aquele pedaço de luxo mundano fosse um escudo frágil contra a fúria daquele homem poderoso. A luz fraca de um poste distante iluminava vagamente a cena dramática que se desenrolava. O bilionário observou a miséria, estampada nas roupas rasgadas e no rosto sujo da garota, sentindo um desprezo profundo dominar os seus pensamentos frios. Ele não via um ser humano ali, apenas um parasita da sociedade que tentou tirar vantagem do seu suor e do seu sucesso incontestável. Ele deu um passo ameaçador para a frente, a paciência completamente esgotada pelas circunstâncias irritantes e pela humilhação de estar no meio daquela favela nojenta. Ele ordenou com aspereza que ela entregasse o objeto roubado imediatamente, antes que ele mesmo a destruísse sem piedade. As lágrimas escorreram livremente pelo rosto sujo de Duda, não apenas pelo medo de ser presa, mas pela dor profunda de ter falhado com Deus. Ela sabia que aquele homem engravatado não teria misericórdia de uma moradora da favela, que a justiça dos ricos era sempre implacável contra os pobres. Com as mãos trêmulas e o espírito quebrado, ela estendeu a carteira na direção dele, murmurando pedidos de desculpas inaudíveis, abafados pelo som constante da chuva torrencial. O arrependimento amargo apertava a sua garganta, sufocando as palavras desesperadas que ela queria gritar. Rodrigo agarrou a carteira com um movimento brusco e agressivo, os seus dedos roçando asperamente a mão gelada e calosa da jovem ladra assustada. Ele abriu o objeto de couro rapidamente para conferir os cartões e o dinheiro, querendo apenas garantir que nada faltava antes de chamar as autoridades policiais. No entanto, enquanto ele verificava o conteúdo, algo surpreendente aconteceu, quebrando a tensão agressiva e mudando o curso dos acontecimentos para sempre naquela noite sombria. A mão de Duda soltou a carteira, mas esbarrou no próprio bolso do casaco encharcado durante o movimento rápido. Um pedaço de papel amassado, protegido precariamente por um plástico rasgado e encardido, escorregou do bolso rasgado do casaco de Duda em direção ao chão. O vento úmido capturou o objeto leve por uma fração de segundo antes de depositar. Lô exatamente sobre os sapatos caros e enlameados do bilionário enfurecido. Rodrigo abaixou os olhos instintivamente, irritado com mais aquela interrupção, pronto para chutar o lixo para longe e focar na punição da garota à sua frente. Mas a sua visão congelou instantaneamente, assim que os seus olhos focaram na imagem borrada do papel. A luz amarelada do poste iluminou a fotografia antiga que jazia na lama, revelando o rosto sorridente de um jovem que ele conhecia perfeitamente bem. Era ele mesmo, 20 anos mais jovem, com um olhar cheio de esperança e amor que há muito tempo havia morrido dentro do seu coração. Ao lado dele, na foto, uma mulher deslumbrante sorria com uma doçura infinita. A mulher que ele havia abandonado grávida em nome da sua ambição doentia. O mundo do poderoso bilionário parou de girar bruscamente, o ar desaparecendo dos seus pulmões subitamente. Rodrigo esqueceu a chuva, o roubo, o seu orgulho ferido, e até mesmo a garota trêmula, que chorava encolhida contra a parede de blocos ásperos. Ele abaixou-se lentamente, as mãos tremendo tanto quanto as da ladra momentos antes, e pegou a fotografia suja com a reverência dedicada a uma relíquia sagrada. Os seus olhos varreram os traços da jovem Duda, buscando freneticamente semelhanças. E a compreensão atingiu-o com a força de um raio rasgando o céu escuro. A garota que ele caçava como um animal selvagem possuía os mesmos olhos amendoados de Gabriela. O silêncio no beco estreito tornou-se ensurdecedor, quebrado apenas pelo som monótono da chuva forte, batendo implacavelmente contra os telhados de zinco da favela escura. Rodrigo continuava ajoelhado na lama fétida,
os dedos trêmulos, segurando a fotografia encharcada, como se fosse o artefato mais precioso e frágil de todo o universo. Os olhos escuros do bilionário vagavam freneticamente entre o pedaço de papel desgastado pelo tempo e o rosto pálido da garota, encolhida contra a parede de tijolos. O coração dele batia de forma descompassada, bombeando um misto sufocante de choque absoluto, incredulidade paralisante e um terror profundo. Uma eternidade pareceu passar antes que Rodrigo conseguisse encontrar a própria voz no meio daquele caos emocional que destruía as suas defesas cuidadosamente construídas. Ele ergueu o olhar lentamente, fixando a atenção na jovem assustada que tremia incontrolavelmente sob a tempestade implacável que castigava a cidade de São Paulo. Com uma voz rouca e falha, carregada de uma emoção que ele não sentia há décadas, exigiu saber onde ela havia conseguido aquela fotografia antiga. A pergunta soou quase como um lamento desesperado de um homem que subitamente viu os fantasmas do passado retornarem para assombrá-lo brutalmente. Duda encolheu-se ainda mais contra os blocos de concreto ásperos, acreditando piamente que o homem rico estava furioso por ela ter sujado os sapatos dele. As lágrimas quentes escorriam livremente pelo rosto sujo da garota, misturando-se com a chuva fria que lavava a sua pele marcada pelo sofrimento contínuo. Ela soluçou alto, tentando desesperadamente articular as palavras em meio ao pânico sufocante que apertava a sua garganta seca e dolorida pelo esforço da fuga. Com a voz trêmula e embargada, ela explicou que a mulher sorridente na foto amassada era a sua mãe amada chamada Gabriela. O som daquele nome sagrado rasgou a alma de Rodrigo com a violência implacável de uma lâmina afiada cortando carne viva e desprotegida. Gabriela, a mulher que ele havia amado com todas as forças na sua juventude, a mulher que ele havia sacrificado cruelmente no altar da sua ambição. A percepção brutal da realidade atingiu o empresário como um golpe físico devastador, roubando o ar dos seus pulmões e a força das suas pernas cansadas. Aquela garota miserável que ele havia perseguido, como um animal selvagem pelos becos imundos da favela, era a sua própria filha, apoiando uma mão espalmada no chão imundo para não desabar completamente. O homem poderoso observou os traços delicados do rosto molhado da jovem assustada. Ele notou os olhos amendoados idênticos aos de Gabriela, o formato do queixo teimoso, que era inegavelmente dele, e a tempestade de cabelos cacheados. Cada detalhe físico era uma prova irrefutável do seu pecado imperdoável. Um espelho cruel, refletindo a monstruosidade das suas escolhas passadas, motivadas pela ganância doentia, engolindo em seco a bile amarga que subia pela garganta. Ele perguntou a idade exata da garota, precisando confirmar aquela matemática cruel. Duda hesitou por uma fração de segundo, intimidada pela intensidade perturbadora do olhar daquele estranho rico que a mantinha encurralada no beco sem saída. Com a voz quase sumindo em um sussurro frágil, ela respondeu que havia completado 19 anos há poucos meses, vivendo sempre naquela mesma favela. O número exato soou como uma sentença de morte definitiva para a sanidade do bilionário, confirmando o tempo exato desde a sua traição covarde. O império imobiliário colossal que ele construiu com tanta frieza desmoronou instantaneamente na sua mente, reduzido a cinzas insignificantes perante a magnitude daquela tragédia familiar, interpretando o silêncio pesado e a palidez repentina do homem como um prelúdio para uma agressão violenta. Duda juntou as mãos em um gesto de súplica. Ela implorou por misericórdia divina, jurando por Deus que nunca havia roubado nada antes daquela noite, amaldiçoada pela tempestade e pelo desespero absoluto. As palavras saíam atropeladas da sua boca trêmula, enquanto ela tentava justificar o crime inaceitável com a dor dilacerante que consumia o seu coração puro. Ela confessou que a mãe estava agonizando em uma cama enferrujada de um hospital público lotado, necessitando urgentemente de remédios caros. A informação de que Gabriela estava morrendo em um hospital precário atingiu o peito de Rodrigo com a força destruidora de uma bala disparada a queima-roupa.
A dor aguda espalhou-se rapidamente por todo o seu corpo tenso, paralisando os seus músculos e turvando a sua visão acostumada apenas aos luxos. Ele exigiu saber qual era a doença maldita que estava consumindo a vida da única mulher que o amou de forma verdadeira e desinteressada. A jovem chorou ainda mais forte, revelando que a mãe sofria de uma insuficiência grave, agravada por décadas de trabalho braçal exaustivo. Embalada pela necessidade catártica de desabafar o seu sofrimento contido, a garota relatou as batalhas diárias da mãe para colocar comida na mesa humilde. Ela contou como Gabriela lavava o chão das casas dos ricos até as mãos sangrarem, suportando humilhações silenciosas para pagar os estudos da filha. Cada palavra proferida pela jovem soava como uma chibatada punitiva nas costas do empresário arrogante, expondo a crueldade extrema do seu abandono premeditado. Enquanto ele acumulava milhões em contas bancárias internacionais, a mulher que carregava o seu sangue definhava lentamente nas sombras esquecidas da extrema miséria. Um sentimento de culpa avassaladora e insuportável esmagou a alma do bilionário, destruindo completamente a carapaça de indiferença que ele usava para proteger-se. Movido por um instinto paternal recém-descoberto e desesperado, ele ergueu a mão direita trêmula na direção do braço magro e encharcado da garota. No entanto, Duda recuou violentamente contra a parede áspera do beco escuro, o terror brilhando intensamente nos seus olhos arregalados e cheios de lágrimas. Aquele movimento brusco de repulsa instintiva confirmou a Rodrigo a verdade amarga de que ele era apenas um monstro terrível aos olhos da sua filha. Lentamente, e com uma dor profunda rasgando o peito, o homem rico abaixou a mão estendida, aceitando a rejeição dolorosa como um castigo merecido. Ele finalmente compreendeu a lei divina do retorno implacável, a justiça silenciosa de que um homem colhe exatamente aquilo que plantou no passado. Deus estava cobrando a dívida terrível que ele havia contraído há 20 anos, utilizando a inocência corrompida da própria filha como instrumento de tortura psicológica. Todo o dinheiro sujo do mundo jamais seria capaz de apagar as cicatrizes profundas que a sua ambição desmedida causou àquelas duas mulheres, ignorando completamente o conflito interno devastador que paralisava o bilionário. Duda atirou-se de joelhos na lama fétida, abandonando qualquer resquício de orgulho próprio. Ela juntou as mãos sujas na altura do peito, implorando com uma voz embargada e desesperada para que ele a mandasse diretamente para a prisão. A única condição que a garota exigia era que aquele homem poderoso usasse o dinheiro da carteira roubada para comprar os remédios vitais de Gabriela. A abnegação absoluta da jovem contrastava violentamente com o egoísmo monstruoso que pautou toda a trajetória de sucesso empresarial do pai desconhecido. Observar a sua própria carne e sangue humilhando-se daquela maneira degradante na sujeira da favela foi a gota de água para a sanidade de Rodrigo. Ele não podia suportar ver a filha prostrada no chão molhado, assumindo o peso de um crime que, no fundo, era culpa da sua negligência. Com uma agilidade surpreendente, ele deu um passo largo para a frente, ignorando o lodo escorregadio, e segurou os ombros magros e trêmulos da jovem chorosa, aplicando uma força surpreendentemente gentil e cuidadosa. Ele puxou Duda para cima, forçando-a a ficar de pé diante dele novamente. O corpo franzino de Duda tremia incontrolavelmente sob o aperto firme e quente das mãos grandes daquele estranho misterioso e assustador. Ela fechou os olhos com força, esperando um golpe violento no rosto cansado. Mas a voz do homem soou incrivelmente suave e embargada. Rodrigo garantiu, com uma firmeza melancólica, que ninguém iria para a cadeia naquela noite miserável, prometendo que o pesadelo angustiante estava prestes a acabar. Ele ordenou gentilmente que ela guardasse a carteira roubada no bolso, afirmando que a prioridade absoluta agora era levá-lo imediatamente até o hospital público. Uma confusão profunda substituiu momentaneamente o pânico intenso, estampado no rosto sujo e molhado da jovem moradora da favela de Paraisópolis. Ela franziu a testa machucada, incapaz de compreender os motivos ocultos que levariam um bilionário arrogante
a querer visitar uma mulher agonizante na periferia, com uma desconfiança natural de quem sempre foi explorada pelos mais fortes. Duda perguntou diretamente por que ele se importava subitamente com a desgraça alheia. O empresário sentiu um nó apertado formar-se na garganta, percebendo que revelar a verdade nua e crua naquele instante sombrio seria um erro catastrófico. Engolindo as próprias lágrimas amargas que ameaçavam transbordar, Rodrigo inventou uma mentira piedosa para acalmar a desconfiança justificada da filha assustada. Ele afirmou com a voz rouca que a história trágica da garota havia tocado o seu coração endurecido, despertando uma vontade genuína de ajudar. O bilionário prometeu pagar todos os tratamentos médicos necessários, transferir a paciente para uma clínica particular e garantir o melhor atendimento médico disponível no país. Ele suplicou com um olhar desesperado para que Duda o guiasse rapidamente através daquele labirinto escuro até o leito de dor de Gabriela, sem possuir nenhuma outra alternativa viável para salvar a vida da mãe moribunda. Duda decidiu agarrar-se àquela promessa improvável de um milagre divino inesperado. Ela limpou rudemente as lágrimas quentes e a lama fria do rosto com as costas da mão suja, respirando fundo para recuperar a coragem perdida, assentindo lentamente com a cabeça encharcada pela tempestade implacável. A jovem virou as costas para o homem misterioso e começou a caminhar apressadamente. O bilionário poderoso seguiu os passos frágeis da garota através das vielas estreitas e sombrias, abandonando para sempre o homem cruel que fora. A longa caminhada de volta até a avenida principal transformou-se em um tormento silencioso e excruciante para a alma atormentada do empresário arrependido. Cada poça de água suja que ele pisava servia como um lembrete cruel da realidade miserável que ele havia imposto à sua própria família. Ele refletiu amargamente sobre como havia trocado o amor puro e verdadeiro por edifícios de vidro frios e contas bancárias completamente vazias de afeto. A riqueza acumulada durante 2 décadas parecia agora um fardo insuportável, uma maldição terrível que o condenava à solidão eterna e ao remorso perpétuo. Quando finalmente emergiram da escuridão sufocante da favela e alcançaram a iluminação forte da avenida asfaltada, a disparidade social entre eles tornou-se gritante. O majestoso carro importado continuava estacionado no mesmo lugar, brilhando sob os postes de luz como um monumento arrogante à desigualdade obscena do país. O manobrista uniformizado arregalou os olhos em puro choque ao ver o chefe bilionário coberto de lama da cabeça aos pés e visivelmente abalado. A perplexidade do funcionário aumentou consideravelmente ao notar a presença da garota esfarrapada caminhando lado a lado com o homem mais poderoso da cidade, ignorando completamente os olhares curiosos e as perguntas não ditas do seu funcionário perplexo. Rodrigo caminhou apressadamente até a porta do passageiro. Ele abriu a pesada porta blindada do veículo de luxo com um gesto cavalheiro, indicando silenciosamente para que a jovem exausta entrasse no carro. Duda hesitou visivelmente, olhando com profundo receio para os bancos de couro claro e maculado, temendo sujar o interior sofisticado com as suas roupas imundas, lendo a hesitação dolorosa nos olhos da garota. O empresário tocou levemente nas costas molhadas dela, incentivando-a gentilmente a ignorar aqueles detalhes insignificantes. O bilionário contornou o veículo rapidamente, acomodando-se no banco do motorista sem importar-se minimamente com a sujeira escura que arruinava o estofamento caríssimo. Ele ligou o motor potente com um movimento brusco, o ronco grave e agressivo do carro, contrastando dramaticamente com os soluços contidos da garota. Com as mãos apertando firmemente o volante revestido de couro, Rodrigo acelerou pelas ruas vazias e molhadas da metrópole, adormecida com uma urgência desesperada. O destino agora não era uma reunião de negócios milionária, mas sim o corredor frio de um hospital público superlotado na periferia distante. Enquanto as luzes de neon dos prédios comerciais passavam borradas pelas janelas embaçadas do carro em alta velocidade, Rodrigo sentiu uma necessidade ancestral. Pela primeira vez em 20 longos e sombrios anos, marcados pelo ateísmo conveniente da riqueza, o homem poderoso fechou os olhos rapidamente e rezou. Ele suplicou fervorosamente a Deus
para que mantivesse Gabriela viva por mais algum tempo, implorando por uma última chance de redenção antes do fim. Ele precisava pedir perdão pelos seus pecados horrendos. Precisava tentar consertar o estrago irreparável que a sua ganância desenfreada causou àquelas vidas inocentes. O pneu do carro luxuoso cantou no asfalto esburacado ao frear bruscamente em frente ao hospital público na periferia esquecida. A fachada do edifício governamental descascava sob a chuva incessante, exibindo manchas escuras de mofo que pareciam feridas abertas na estrutura de concreto decadente. Rodrigo desligou o motor potente com as mãos trêmulas, sentindo um aperto sufocante no peito ao encarar a realidade brutal daquele lugar desolador. Letreiros luminosos com lâmpadas queimadas piscavam de forma fantasmagórica, anunciando a entrada do pronto-socorro lotado onde a miséria humana se aglomerava em busca de uma salvação quase impossível e milagres inexistentes. Duda empurrou a porta pesada do veículo sem esperar pelos modos gentis do bilionário, correndo desesperadamente em direção às portas automáticas quebradas. Rodrigo seguiu os passos rápidos da garota, cruzando o limiar que separava o seu mundo de privilégios intocáveis do verdadeiro vale da sombra e da morte. O cheiro forte de éter misturado com suor, sangue e desespero invadiu as suas narinas acostumadas a fragrâncias francesas, provocando uma onda de náusea incontrolável. Dezenas de pessoas gemiam, deitadas diretamente no chão frio de cerâmica suja, enroladas em cobertores finos e puídos fornecidos pela caridade de almas bondosas. O empresário precisou desviar de macas enferrujadas, abandonadas nos corredores estreitos, sentindo o peso da sua própria insignificância perante tamanha tragédia coletiva ignorada. Ele havia assinado cheques milionários para construir arranha-céus majestosos, mas nunca doou um centavo sequer para aliviar a dor daqueles esquecidos pelo sistema cruel. O choro estridente de uma criança doente ecoou pelas paredes descascadas, rasgando o silêncio fúnebre da sua consciência pesada como uma lâmina incandescente. A cada passo dado naquele corredor sujo, a culpa cristã, que ele havia sepultado sob toneladas de arrogância, ressurgia com uma força punitiva e implacável. A jovem guiava o homem rico por um labirinto confuso de alas superlotadas, desviando de enfermeiras exaustas que corriam desesperadas com seringas nas mãos. Eles finalmente alcançaram o fundo escuro do andar térreo, onde ficava a enfermaria feminina destinada aos casos mais graves e sem esperança aparente. Duda parou abruptamente diante de uma porta dupla com o vidro rachado, os ombros magros tremendo intensamente enquanto ela buscava coragem para entrar. Rodrigo parou logo atrás dela, o coração batendo descontroladamente contra as costelas, temendo o castigo visual que o aguardava do outro lado daquela porta. Ao cruzarem o batente desgastado, o ar rarefeito e abafado do salão imenso pareceu esmagar os pulmões do bilionário com uma força brutal. Dezenas de camas de metal estavam enfileiradas lado a lado, separadas apenas por cortinas finas e manchadas que não ofereciam qualquer privacidade aos doentes. O bip monótono e irritante dos monitores cardíacos antigos criava uma sinfonia macabra de despedida, anunciando a fragilidade absoluta da existência humana naquele purgatório terreno. Os olhos escuros de Rodrigo varreram o ambiente hostil freneticamente, buscando o rosto familiar da mulher que ele nunca conseguiu esquecer de verdade. No último leito do canto esquerdo, espremida contra uma parede úmida descascada, repousava a figura frágil que destruiria as defesas emocionais do empresário impiedoso. Rodrigo caminhou lentamente até a extremidade da cama enferrujada, sentindo as pernas falharem miseravelmente ao confrontar a realidade cruel estampada naquele rosto feminino. A beleza radiante e cheia de vida que ele conhecera na juventude havia sido completamente devorada por anos de miséria, fome e trabalho exaustivo. A pele, antes dourada e macia, agora assemelhava-se a um pergaminho ressecado, esticado sobre os ossos proeminentes de um corpo definhado pela dor contínua. Um emaranhado confuso de tubos plásticos transparentes e fios elétricos coloridos conectava o corpo moribundo de Gabriela aos monitores antigos que apitavam fracamente.
O som ritmado e lento da máquina de respiração artificial era a única prova de que a alma dela ainda habitava aquele invólucro castigado. Cada inspiração forçada parecia exigir um esforço monumental. Erguendo o peito ossudo da mulher de forma dolorosa, sob o lençol fino e manchado do hospital, o bilionário poderoso engoliu em seco, sentindo uma lâmina invisível perfurar o seu coração, endurecido ao testemunhar a agonia silenciosa da sua antiga amada. Duda atirou-se aos pés da cama de metal com um pranto convulsivo, agarrando a mão inerte e gélida da mãe com um desespero palpável. Ela beijou os dedos ásperos e calejados da mulher, que sacrificou a própria existência para alimentá-la, murmurando orações febris entre soluços dolorosos e entrecortados. A garota implorava em voz baixa para que Nossa Senhora intercedesse por aquele milagre improvável, prometendo trabalhar incansavelmente para pagar os remédios recém-prometidos pelo estranho. Assistir àquela demonstração pura de amor incondicional destruiu as últimas barreiras de orgulho que sustentavam a postura imponente do empresário milionário. Com passos trôpegos e incertos de um homem condenado caminhando em direção à forca implacável, Rodrigo aproximou-se lentamente do lado oposto da cama enferrujada. Ele recordou subitamente o sorriso vibrante que Gabriela exibia nos tempos distantes em que planejavam um futuro simples e feliz, juntos na juventude inocente. O contraste brutal entre a lembrança luminosa e a realidade sombria à sua frente provocou uma dor física excruciante no seu estômago, contraído pela angústia avassaladora. Ele estendeu a mão grande e trêmula, hesitando por um longo segundo antes de finalmente tocar os cabelos grisalhos e ralos da paciente. O contato físico suave com a pele fria da mulher desencadeou o rompimento definitivo da represa emocional que o empresário construiu durante 20 anos. Uma lágrima solitária e pesada escapou do olho direito do homem frio, deslizando pelo rosto marcado pela tensão até cair silenciosamente sobre o travesseiro. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa e esmagadora, que todo o império de concreto e vidro que ergueu não valia sequer um sorriso sincero dela. O dinheiro acumulado vorazmente em contas secretas no exterior era lixo inútil, incapaz de comprar o tempo roubado ou curar as feridas da alma. Uma enfermeira cansada aproximou-se do leito com uma prancheta nas mãos, lançando um olhar desconfiado e perplexo para as roupas caras manchadas de lama. Rodrigo ergueu o rosto banhado em lágrimas contidas, os olhos brilhando com uma determinação feroz que assustou a funcionária exausta pelo turno dobrado extenuante. Com uma voz autoritária que não admitia recusas ou desculpas burocráticas, ele ordenou que chamassem imediatamente o médico-chefe responsável pela unidade de terapia intensiva. Ele exigiu a transferência daquela paciente para o melhor hospital particular de São Paulo, declarando que o dinheiro não seria qualquer obstáculo financeiro. A enfermeira balançou a cabeça negativamente, com um olhar repleto de piedade amarga, explicando que o estado de saúde da mulher era extremamente crítico. Ela murmurou suavemente que o corpo castigado não suportaria o estresse violento de uma remoção de ambulância sob aquela tempestade torrencial que castigava a cidade. Duda parou de chorar por um instante fugaz, erguendo os olhos vermelhos e inchados para encarar o rosto transtornado do bilionário que tentava desesperadamente salvar. Las, a garota percebeu uma dor profunda e inexplicável nos traços rígidos daquele homem rico, uma aflição intensa que ia muito além da simples caridade cristã, ignorando completamente o diagnóstico fatalista da enfermeira exausta. O magnata sacou o seu telefone celular dourado e começou a ligar para os seus contatos influentes. Ele caminhou apressadamente pelo corredor sujo, gritando ordens desesperadas para diretores de hospitais renomados, governantes importantes e pilotos de helicópteros médicos particulares em prontidão. O seu tom de voz alternava rapidamente entre a fúria autoritária de um imperador e o desespero patético de um homem condenado à morte iminente. Ele estava disposto a gastar a sua fortuna inteira, até o último centavo, para comprar a vida da única mulher que amou verdadeiramente. A chuva torrencial continuava a espancar os vidros sujos das janelas quebradas do hospital periférico,
criando uma melodia triste que combinava perfeitamente com aquele luto. O som constante da água caindo impiedosamente do céu noturno parecia lavar as ilusões superficiais do magnata, revelando a podridão moral da sua essência sombria. O frio úmido infiltrava-se pelas frestas mal seladas do edifício doente, fazendo com que as dezenas de pacientes abandonados tremessem sob as cobertas absurdamente finas. Naquele ambiente marcado pelo descaso social governamental, Rodrigo percebeu que a sua omissão também havia contribuído ativamente para a manutenção daquela máquina mortífera, enquanto as suas lágrimas quentes molhavam os lençóis ásperos do hospital decadente. O bilionário fez promessas silenciosas e desesperadas ao Criador, que ele sempre renegou. Ele ofereceu a sua fortuna inteira, os seus prédios majestosos de vidro espelhado, o seu poder político formidável e até mesmo a sua própria vida miserável. Rodrigo implorava por uma troca divina, desejando absorver toda a dor excruciante que dilacerava o corpo frágil de Gabriela para que ela pudesse respirar aliviada. A sua alma atormentada sangrava profundamente, percebendo que a justiça divina não aceitava subornos financeiros nem se curvava diante da arrogância humana. Erguendo o rosto inchado pelo pranto compulsivo, o olhar do homem poderoso encontrou novamente a face suja e amedrontada da sua única filha biológica escondida. Ele analisou cada traço delicado da garota de 19 anos, observando com dor a mistura perfeita entre a beleza suave de Gabriela e os seus próprios contornos. A pobreza havia marcado a pele jovem da moça com cicatrizes invisíveis, roubando-lhe as oportunidades brilhantes que as filhas mimadas dos seus sócios sempre tiveram garantidas. Ele sentiu um ódio profundo e nauseante de si mesmo, amaldiçoando o dia em que escolheu a riqueza vazia e trocou aquela família. A jovem Duda assistia àquela cena bizarra com uma desconfiança crescente, misturada a uma empatia cristã genuína que era impossível de reprimir no seu íntimo. Ela não conseguia compreender o motivo pelo qual aquele homem poderoso e arrogante chorava com tanto desespero aos pés de uma faxineira pobre da favela. Os soluços altos e rasgados do empresário ecoavam pela enfermaria silenciosa, atraindo os olhares curiosos e cansados das outras pacientes amontoadas naquelas camas de sofrimento incalculável. Uma intuição profunda e assustadora começou a brotar no coração puro da garota, alertando-a sobre laços invisíveis que poderiam destruir as suas convicções. A enfermeira que os havia advertido anteriormente retornou com passos apressados, segurando uma seringa com medicamentos analgésicos fortes para tentar aliviar a agonia da paciente. O bilionário afastou-se ligeiramente, permitindo que a profissional realizasse o seu trabalho, nobre e mal remunerado, com uma reverência que ele nunca havia demonstrado antes. O líquido transparente correu pelos tubos plásticos finos, entrando nas veias colapsadas de Gabriela, enquanto a máquina de suporte vital continuava o seu bip assustador. Rodrigo prendeu a respiração ofegante, rezando com um fervor primitivo para que aquele momento de paz provisória durasse o suficiente para um merecido perdão. Quando Rodrigo finalmente retornou ao lado da cama enferrujada, com promessas de equipamentos de última geração a caminho, o ambiente parecia milagrosamente modificado e silencioso. O barulho caótico do hospital deprimente desapareceu completamente da sua percepção focada, deixando apenas o som fraco e irregular da respiração de Gabriela, lentamente, como se atravessasse uma névoa espessa e sombria de dor constante. A mulher agonizante começou a mover a cabeça pálida sobre o travesseiro fino. As pálpebras arroxeadas dela tremeram levemente, lutando com uma força sobrenatural contra o peso esmagador da morte, para abrir os olhos cansados mais uma vez. Duda soltou um pequeno grito abafado de surpresa e esperança renovada, aproximando o seu rosto molhado do peito frágil da mãe, que despertava lentamente. Gabriela focou o seu olhar turvo e cansado primeiramente na filha amada. Um sorriso incrivelmente doce e pacífico, curvando os seus lábios ressecados e rachados. Em seguida, movendo os olhos castanhos, com uma lentidão angustiante e arrastada. A mulher notou a figura alta e imponente do homem chorando do outro lado.
O choque do reconhecimento não trouxe pânico nem raiva para as feições debilitadas dela. Apenas uma resignação serena e tristemente compreensiva daquela ironia cruel. Os lábios pálidos de Gabriela moveram-se com um esforço tremendo, articulando o nome do seu antigo amor, com uma voz que soou como um sopro frágil. Rodrigo caiu de joelhos no chão imundo do hospital superlotado, esmagado pelo peso colossal da vergonha, do arrependimento amargo e da saudade acumulada por décadas. Ele segurou a mão livre da mulher com as suas duas mãos trêmulas, encostando a testa no colchão duro enquanto soluçava como uma criança assustada. O bilionário poderoso e implacável havia desaparecido por completo, deixando em seu lugar apenas um homem destroçado, implorando silenciosamente por um perdão impossível. A luz pálida das lâmpadas fluorescentes piscava melancolicamente sobre aquela cena familiar, despedaçada pelo tempo e pela ganância desmedida de um homem cegamente ambicioso. Duda observava a interação intensa entre a sua mãe moribunda e o estranho rico, com uma confusão dolorosa apertando o seu coração jovem e inocente. Ela ainda ignorava a verdade avassaladora que unia os destinos daquelas três almas sofridas dentro daquele quarto abafado, frio e impregnado com o cheiro da morte. O destino finalmente havia fechado o seu cerco implacável, preparando o palco sombrio para as revelações devastadoras que mudariam as suas vidas irremediavelmente. O silêncio denso e doloroso da enfermaria foi quebrado pelo suspiro fraco e arrastado que escapou dos lábios ressecados de Gabriela. A mulher moribunda piscou lentamente, lutando contra a névoa pesada da sedação e da morte iminente, para focar o seu olhar cansado no rosto do homem, ajoelhado ao seu lado, os olhos castanhos dela, antes cheios de um brilho apaixonado e vibrante. Agora carregavam apenas a sombra de um passado distante e doloroso. Rodrigo prendeu a respiração ofegante, sentindo o peso esmagador do seu pecado, refletido na serenidade surpreendente daquela mulher destroçada. Com as mãos grandes tremendo incontrolavelmente sobre o lençol manchado do hospital público, o bilionário arrogante tentou articular palavras de arrependimento. A sua voz saiu embargada. Um sussurro rouco e desesperado que implorava por um perdão que ele sabia intimamente não merecer. Rodrigo chorava copiosamente, as lágrimas quentes lavando a lama do seu rosto cansado, enquanto ele confessava a sua covardia e a sua ganância doentia. Ele amaldiçoou o império financeiro que havia construído sobre os destroços do amor verdadeiro, oferecendo inutilmente toda a sua vasta riqueza em troca de mais tempo. Um sorriso triste e incrivelmente bondoso curvou os cantos da boca pálida de Gabriela, interrompendo o fluxo desesperado de lamentações do magnata. Ela moveu os dedos ossudos com uma lentidão excruciante, tocando levemente a bochecha molhada do homem que outrora fora o grande amor da sua vida humilde. Com uma voz que não passava de um murmúrio frágil como o vento, ela revelou que o dinheiro dele nunca teve qualquer importância para ela. O único tesouro que a mulher sempre desejou foi a presença dele, o carinho sincero que ele havia trocado cruelmente por ambição. A jovem Duda assistia àquela interação intensa com o coração batendo descompassado no peito miúdo e as mãos apertadas em oração silenciosa. A confusão obscurecia a sua mente cansada, incapaz de compreender a intimidade dolorosa partilhada entre a sua mãe santa e aquele estranho rico e assustador. Percebendo a angústia muda da sua única filha, Gabriela virou o rosto lentamente na direção da garota, chamando-a para mais perto com um gesto fraco da mão livre. Era chegado o momento terrível de revelar o segredo doloroso que ela havia guardado a 7 chaves durante 20 anos inteiros. Aproximando-se com passos hesitantes e o rosto ainda banhado em lágrimas amargas, a garota da favela debruçou-se sobre a cama de metal enferrujada. Gabriela respirou fundo, o ar chiando nos pulmões doentes, e começou a narrar a história trágica de um amor jovem e puro envenenado pela cobiça. Ela descreveu um homem sonhador e apaixonado que, cegado pelo brilho falso da riqueza paulistana, decidiu abandonar a mulher grávida para casar com uma herdeira milionária. Cada palavra pronunciada com extrema dificuldade era uma facada certeira no coração já destroçado do bilionário
ajoelhado do outro lado. Os olhos amendoados de Duda arregalaram-se em puro choque à medida que a narrativa triste da sua mãe ganhava contornos de uma realidade devastadora. Ela alternou o seu olhar aterrorizado entre a figura frágil na cama de hospital e o homem engravatado que chorava compulsivamente, abraçado aos lençóis. A inteligência aguçada da jovem juntou as peças soltas daquele quebra-cabeça macabro, compreendendo subitamente o motivo pelo qual aquele bilionário possuía a fotografia antiga. O chão sujo da enfermaria pareceu desaparecer sob os seus pés descalços quando ela percebeu que havia assaltado o seu próprio pai biológico. Uma repulsa instantânea e avassaladora substituiu a compaixão cristã que a garota sentia pelo estranho choroso poucos minutos antes daquela revelação bombástica. O sangue gelou nas suas veias enquanto ela recuava alguns passos trôpegos, afastando-se instintivamente daquele monstro egoísta que havia destruído a vida da sua mãe. Duda sentiu o estômago revirar de nojo, lembrando-se das noites em que chorava de fome e do suor derramado por Gabriela, limpando o chão dos ricos. O homem responsável por todo aquele sofrimento desumano estava ali, ajoelhado pateticamente, tentando comprar a paz de espírito com promessas vazias e tardias. Apesar da revolta justa e ardente que transbordava dos olhos da filha, Gabriela usou as suas últimas reservas de energia para acalmar a tempestade. Ela segurou firmemente o pulso fino de Duda, exigindo com uma firmeza surpreendente que a garota não deixasse o ódio envenenar a sua alma pura. A mãe zelosa explicou que havia escondido a identidade cruel do pai biológico justamente para proteger a inocência da criança contra a maldade do mundo. Ela queria que Duda crescesse acreditando na bondade intrínseca do ser humano, longe da sombra esmagadora da rejeição paterna e da amargura. Voltando o seu olhar sereno para a figura patética do empresário milionário, a mulher doente proferiu palavras que o cortaram mais fundo que qualquer xingamento, com uma doçura melancólica que contrastava violentamente com o ambiente mórbido do hospital público. Gabriela afirmou que o perdoava por todas as suas falhas. Ela disse que a vingança e o ressentimento eram fardos pesados demais para serem carregados em uma vida tão breve e repleta de provações divinas. Aquele perdão absoluto e incondicional caiu sobre a cabeça de Rodrigo como uma sentença de tortura eterna, esmagando a sua sanidade. O choro contido do magnata transformou-se em um lamento alto e rasgado que ecoou de forma assustadora pelas paredes úmidas e descascadas da enfermaria lotada. Ele agarrou os próprios cabelos grisalhos com as mãos sujas de lama, balançando o corpo para a frente e para trás em um desespero primitivo. Rodrigo preferia 1000 vezes ser amaldiçoado, cuspido e agredido fisicamente por aquelas duas mulheres que ele havia condenado a uma vida de extrema miséria social. A clemência angelical de Gabriela apenas evidenciava a podridão irrefutável do seu próprio caráter, mostrando o quão baixo ele havia afundado, em um esforço patético e delirante para tentar consertar o que já estava irremediavelmente quebrado. O bilionário começou a gritar promessas grandiosas e impossíveis. Ele jurou que compraria a melhor mansão da cidade para elas morarem, que contrataria os médicos mais brilhantes do planeta para curar a doença terminal. Ele ofereceu transferir metade das suas empresas multinacionais para o nome da filha rejeitada, implorando por uma oportunidade divina para provar o seu amor genuíno. A sua voz rouca de tanto chorar soava como a de um louco varrido, completamente desconectado da realidade trágica que o cercava. Gabriela fechou os olhos pesados por um breve momento, exausta pelo esforço colossal de manter-se consciente no meio daquela turbulência emocional devastadora e tardia. Quando os abriu novamente, um brilho de pena profunda ofuscou a dor física excruciante que dilacerava os seus órgãos internos. Há várias semanas consecutivas, ela murmurou suavemente que nenhum cofre repleto de barras de ouro seria capaz de comprar um único batimento cardíaco a mais ou apagar as lágrimas derramadas. O império imobiliário gigantesco de Rodrigo era feito de poeira e vento, completamente inútil diante da grandiosidade implacável do julgamento divino final. Ouvindo as ofertas desesperadas do pai ausente, a jovem ladra da favela
sentiu a sua fúria interior alcançar níveis perigosos e incontroláveis de indignação moral. Com o queixo erguido de forma orgulhosa e os olhos brilhando com uma aversão profunda, Duda declarou em voz alta que preferia morrer de fome. Ela recusou categoricamente qualquer centavo da fortuna ensanguentada do homem que deixou a sua mãe definhar em um beco sujo sem assistência médica adequada. O dinheiro sujo daquele covarde não traria de volta a juventude roubada de Gabriela. Tampouco as noites tranquilas de sono que faltaram. A rejeição categórica da sua própria herdeira atingiu o empresário arrogante com a força destrutiva de um terremoto de proporções épicas abalando as suas estruturas. Rodrigo sempre acreditou fielmente que o capital financeiro era a solução absoluta para todos os problemas terrenos. A chave dourada que abria qualquer porta blindada. No entanto, ajoelhado na sujeira daquele hospital deprimente, na periferia esquecida de São Paulo, ele constatou a sua impotência colossal diante do destino implacável. Ele possuía o mundo inteiro nas suas mãos manicuradas, mas havia perdido irremediavelmente as duas únicas pessoas que poderiam salvá-lo da escuridão. O bip constante do monitor cardíaco antigo começou a acelerar de maneira errática, sinalizando cruelmente que o tempo escasso estava a esgotar-se de forma acelerada. A respiração de Gabriela tornou-se superficial e terrivelmente ruidosa. Um chiado angustiante que preenchia o espaço exíguo entre a cama enferrujada e a parede úmida. O peito ossudo da mulher subia e descia com uma urgência desesperada, lutando bravamente por cada molécula de oxigênio em um ambiente carregado de tristeza extrema. O pânico instalou-se instantaneamente nos olhos escuros do magnata, que gritou por socorro médico com uma voz carregada de pavor genuíno. Duas enfermeiras visivelmente exaustas correram em direção ao leito no canto da sala, afastando bruscamente o bilionário choroso para poderem examinar a paciente em crise. Elas ajustaram freneticamente os tubos plásticos transparentes e verificaram a dosagem das medicações analgésicas fortes penduradas no suporte de metal descascado e oxidado pelo tempo. O médico plantonista chegou apressado logo em seguida, com a expressão sombria de quem já havia testemunhado aquela mesma cena macabra centenas de vezes antes. Ele trocou um olhar significativo e silencioso com a sua equipa, confirmando que não havia absolutamente nada a ser feito cientificamente. Com uma frieza profissional necessária para sobreviver àquele matadouro humano diário, o jovem médico virou-se para enfrentar a figura imponente do empresário em frangalhos emocionais. Ele explicou em um tom baixo e compassivo que os órgãos vitais da mulher haviam entrado em falência múltipla e irreversível devido ao desgaste contínuo. A doença silenciosa havia progredido sem tratamento adequado por anos a fio, destruindo completamente o sistema imunológico fragilizado pelo excesso de trabalho braçal mal remunerado. A biologia humana seguia as suas regras cruéis e inflexíveis, ignorando solenemente os milhões de dólares acumulados na conta bancária do magnata. A negação violenta tomou conta da mente perturbada de Rodrigo, que se recusou terminantemente a aceitar aquele diagnóstico médico fatalista proferido em um hospital público. Ele agarrou o colarinho amassado do jovem doutor assustado, exigindo aos berros que ele fizesse o seu trabalho corretamente e salvasse a vida da mulher. O bilionário ameaçou comprar toda a instituição médica, demitir os funcionários negligentes e processar o Estado inteiro se Gabriela fechasse os olhos para todo o sempre. A sua fúria desesperada era apenas uma máscara frágil para esconder a agonia insuportável de assistir impotente à consequência dos seus atos. A confusão ameaçadora no meio da enfermaria lotada foi interrompida abruptamente pelo grito agudo e cheio de dor rasgada que escapou da garganta de Duda. A garota puxou o braço forte do pai biológico com uma força surpreendente para o seu tamanho franzino, forçando-o a soltar o colarinho do médico. Ela exigiu com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo que ele parasse de fazer escândalos inúteis e deixasse a sua mãe partir com o mínimo de dignidade. A vergonha abateu-se sobre o magnata instantaneamente, esmagando a sua agressividade patética e obrigando-o a recuar com os ombros caídos e derrotados.
Aproveitando o breve instante de silêncio tenso que se instalou após a explosão emocional do empresário, Gabriela estendeu novamente as duas mãos fracas e trêmulas. O movimento custou-lhe uma quantidade colossal de energia vital, mas a determinação brilhante nos seus olhos castanhos moribundos recusava-se veementemente a ceder à escuridão iminente. Ela buscava o contato físico daquelas duas partes essenciais da sua alma, ansiando por unir as pontas soltas da sua história antes do suspiro derradeiro, compreendendo o desejo silencioso da paciente. A garota da favela e o bilionário arrogante aproximaram-se simultaneamente das margens da cama enferrujada. Duda agarrou a mão esquerda da mãe com uma ternura desesperada, beijando repetidamente a pele fria e áspera que tantas vezes a acariciou na infância. Do lado oposto, Rodrigo segurou a mão direita da mulher com uma reverência quase sagrada, como se tocasse a relíquia mais preciosa de todo o mundo. Gabriela sorriu fracamente ao sentir o calor das pessoas que mais amou na sua vida miserável, unindo simbolicamente o passado doloroso ao futuro incerto delas. Aquela ponte humana, construída sobre mágoas profundas e segredos cruéis, era o seu último milagre terreno antes de enfrentar o julgamento. A voz da faxineira humilde não passava agora de um sopro inaudível, perdido no meio do chiado constante da sua própria respiração artificial e ruidosa. No entanto, o recado final, transmitido pelo seu olhar, transbordava um amor incondicional e uma sabedoria imensa, forjada no fogo do sofrimento diário e silenciado. Ela implorou mentalmente para que Rodrigo cuidasse da semente preciosa que eles haviam plantado juntos, redimindo-se dos seus pecados imperdoáveis através do amor paternal atrasado, e pediu a Duda que jamais deixasse a amargura corromper a sua fé inabalável na justiça divina e na salvação humana. A chuva torrencial continuava a açoitar os vidros sujos da enfermaria abafada, testemunhando o fim trágico de uma história marcada pela desigualdade social e abandono. Rodrigo apertou a mão de Gabriela com força, chorando as lágrimas de sangue que a sua alma atormentada exigia para iniciar a purgação dos seus pecados. Ele compreendeu perfeitamente que a sua jornada de expiação estava apenas no começo tortuoso, e que o fantasma da culpa caminharia ao seu lado eternamente. A colheita amarga das suas escolhas passadas estava servida na sua frente, um banquete de dor absoluta que ele devoraria sozinho. Ignorando completamente os avisos médicos sobre o perigo iminente de uma transferência brusca, Rodrigo mobilizou toda a sua influência e poderio financeiro de forma implacável. Ele não aceitaria que a mulher da sua vida morresse naquela maca enferrujada e indigna de um hospital público superlotado e caindo aos pedaços. Em menos de meia hora, a barulheira ensurdecedora das hélices de um helicóptero de resgate particular rasgou a tempestade noturna, pousando precariamente no pátio alagado da instituição periférica. Os paramédicos altamente treinados invadiram a enfermaria precária com equipamentos modernos, afastando os profissionais cansados e assumindo o controle absoluto daquela situação caótica. A viagem pelos céus turbulentos de São Paulo pareceu durar uma eternidade angustiante para as três almas atormentadas que dividiam o espaço apertado da aeronave sofisticada. Gabriela permanecia inconsciente. O seu corpo frágil estabilizado temporariamente por drogas fortíssimas injetadas nas suas veias, castigadas pelo tempo e pelo trabalho pesado na favela. Duda segurava a mão fria da mãe com uma força desesperada. Os olhos amendoados fixos no monitor multiparamétrico de última geração que apitava de maneira rítmica, Rodrigo observava as duas mulheres em um silêncio sepulcral, o coração apertado por uma culpa avassaladora que ameaçava sufocá-lo completamente a qualquer momento. O pouso no heliponto do hospital particular mais luxuoso e exclusivo do país foi recebido por uma equipe médica multidisciplinar, formada pelos melhores especialistas disponíveis. Rodrigo havia exigido a presença imediata de cardiologistas renomados, pneumologistas premiados e intensivistas brilhantes para tentar reverter o quadro clínico irreversível da sua antiga amada. A maca deslizou suavemente pelos corredores imaculados de mármore branco importado, um contraste violento
e perturbador com a sujeira e a miséria da instituição pública anterior. O cheiro de produtos de limpeza, caros, e o silêncio respeitoso daquele ambiente de elite não conseguiam mascarar o cheiro iminente da morte. A suíte presidencial, transformada em unidade de terapia intensiva, assemelhava-se mais a um quarto de hotel 5 estrelas do que a um ambiente hospitalar tradicional. Obras de arte caras adornavam as paredes pintadas em tons pastéis relaxantes, enquanto poltronas de couro legítimo ofereciam conforto extremo aos familiares dos pacientes abastados. Contudo, toda aquela ostentação obscena tornava-se completamente patética e inútil diante da fragilidade extrema do corpo esquelético de Gabriela. Repousando sobre os lençóis de algodão egípcio, os monitores ultramodernos continuavam a registrar a falência múltipla dos órgãos dela, indiferentes à riqueza absurda que financiava o seu funcionamento impecável, enquanto a junta médica realizava uma bateria interminável de exames complexos. Rodrigo tentou desesperadamente estabelecer algum tipo de conexão com a filha que havia rejeitado. Ele ordenou que os seus assistentes pessoais comprassem dezenas de roupas de grife, sapatos confortáveis e refeições luxuosas preparadas por cozinheiros internacionais para a jovem. Duda encarou as sacolas de marcas famosas empilhadas no canto do quarto luxuoso com um misto intenso de nojo profundo, indignação silenciosa e imensa tristeza. Ela vestia as suas roupas úmidas e rasgadas da favela com um orgulho feroz, recusando-se a vender a sua alma por tecidos caros. A garota levantou-se bruscamente da poltrona macia, caminhando até o magnata com passos firmes e um olhar faiscante que refletia uma fúria contida e justificada. Ela sussurrou duramente que ele poderia guardar todos aqueles presentes inúteis e caríssimos, pois a dignidade da sua família nunca esteve à venda no mercado. Duda deixou claro que o suor honesto de Gabriela, limpando mansões, valia infinitamente mais do que todo o império imobiliário construído com base na traição covarde. O empresário abaixou a cabeça envergonhado, percebendo que o seu dinheiro manchado de egoísmo causava apenas repulsa àquela garota pura e íntegra. A porta de madeira maciça abriu-se lentamente, revelando a figura imponente do diretor médico do hospital particular, que carregava uma expressão solene e extremamente grave. Ele chamou o bilionário arrogante para um canto afastado do quarto imenso, diminuindo o tom de voz por puro respeito ao sofrimento imenso da filha. O doutor explicou com clareza dolorosa que a ciência humana havia atingido o seu limite absoluto e inquestionável diante da falência generalizada do corpo da paciente. O coração de Gabriela estava exausto, os pulmões destruídos e os rins paralisados, consequência direta de décadas de desnutrição e trabalho escravo. O desespero tomou conta da mente fragmentada de Rodrigo, que agarrou os braços do renomado médico com uma força brutal, movida pelo pânico cego e irracional. Ele exigiu que realizassem transplantes de órgãos experimentais, que importassem medicamentos revolucionários europeus ou que inventassem um milagre científico para salvar a sua mulher. O magnata gritou que pagaria bilhões de reais, que doaria toda a sua herança, se apenas eles conseguissem garantir mais alguns meses de vida para Gabriela. A resposta do especialista foi um meneio de cabeça triste e definitivo, destruindo a última fagulha de esperança delirante que sustentava o empresário. A percepção dilacerante de que a sua imensa fortuna era absolutamente inútil perante a força inexorável da morte esmagou a alma orgulhosa do bilionário impiedoso. Rodrigo cambaleou para trás, chocando-se violentamente contra a parede revestida de seda fina, enquanto as lágrimas quentes e amargas voltavam a queimar o seu rosto cansado. Ele passou a vida inteira acumulando riquezas incalculáveis, destruindo concorrentes e esmagando sentimentos verdadeiros, acreditando que o dinheiro o tornaria um deus intocável na terra sagrada. Agora, diante do leito de morte da única mulher que o amou, ele descobria que era apenas um homem miserável e completamente falido. O barulho rítmico e angustiante do respirador artificial preenchia o vazio silencioso do quarto suntuoso, ditando o compasso lento daquela despedida trágica
e incrivelmente dolorosa. Rodrigo aproximou-se da cama com passos trôpegos de um homem derrotado pela própria arrogância, observando a palidez cadavérica que tomava conta do rosto de Gabriela. Os tubos transparentes introduzidos na garganta da mulher impediam que ela falasse, mas a expressão serena nos seus traços cansados indicava uma aceitação pacífica do destino. Ela não pertencia àquele mundo de luxo artificial e aparelhos frios. A sua alma livre ansiava pelo descanso eterno, prometido pelo Criador. Ajoelhando-se sobre o tapete persa de valor inestimável, o empresário segurou a mão pálida e fria da mulher, molhando a pele áspera com as suas lágrimas. Ele sussurrou promessas que deveriam ter sido cumpridas há 20 anos, jurando que cuidaria de Duda com a própria vida e a protegeria de todos os perigos. O homem arrogante implorou perdão por ter sido um covarde, por ter fugido da responsabilidade paterna e por ter a deixado apodrecer na miséria extrema da favela. Cada palavra de arrependimento parecia arrancar pedaços da sua própria carne. Uma tortura psicológica infligida pela sua própria consciência finalmente desperta. Duda observava o colapso emocional do seu pai biológico com uma frieza que surpreendia o seu próprio coração, naturalmente bondoso e inclinado ao perdão cristão pacífico. Ela via um homem patético tentando comprar a absolvição divina com choros teatrais e arrependimentos tardios que não apagariam o sofrimento imenso da sua infância negligenciada. A jovem relembrou as vezes em que a mãe dividiu o único pão duro da casa para alimentar-la, enquanto aquele homem jantava comidas finas em restaurantes. A dor aguda da injustiça social queimava nas veias da garota, impedindo que ela sentisse qualquer compaixão por aquele bilionário choroso e sujo. A ironia macabra daquela situação opressiva não passou despercebida pela mente afiada da jovem moradora da violenta comunidade periférica que agora estava no hospital luxuoso. A sua mãe estava morrendo cercada por equipamentos que custavam mais do que todo o dinheiro que ela ganhou, esfregando o chão sujo de gente rica. Aquele luxo hospitalar excessivo era uma ofensa direta à memória de sacrifício e pobreza extrema, que pautou toda a existência lutadora da mulher agora agonizante e deitada. Duda desejava arrancar a mãe daquela cama pomposa e levá-la de volta para casa, onde o amor genuíno sempre substituiu o conforto material vazio. Em um momento de puro desespero e busca irracional por consolo humano em meio ao caos, Rodrigo estendeu a mão trêmula na direção do ombro tenso da sua filha. Ele ansiava por um abraço acolhedor, uma palavra de conforto amável, ou simplesmente um sinal de que ela o aceitaria como pai após aquela tragédia inevitável. No entanto, Duda esquivou-se do toque indesejado com uma agilidade assustada, recuando vários passos até encostar as costas na enorme janela de vidro blindado do quarto imenso. O olhar de rejeição absoluta que ela lançou sobre o magnata foi 1000 vezes mais doloroso do que qualquer agressão física violenta sofrida. Com uma voz firme que desmentia a sua tenra idade e o seu estado emocional em frangalhos, a garota declarou que não precisava da caridade inútil dele. Ela avisou que o sangue que corria nas suas veias era apenas o de Gabriela, rejeitando abertamente qualquer laço biológico com o empresário frio e extremamente calculista. Duda afirmou que a presença dele ali era apenas um capricho egoísta de um homem rico tentando aliviar a sua própria culpa diante do julgamento divino iminente. As palavras duras da jovem cortaram o ar denso do quarto como chicotadas impiedosas, punindo severamente os pecados daquele pai totalmente ausente. Os alarmes dos equipamentos de suporte vital começaram a soar simultaneamente de forma frenética e ensurdecedora, quebrando rapidamente o embate tenso entre o pai e a filha. A pressão arterial de Gabriela despencou vertiginosamente, os números vermelhos no monitor cardíaco caindo de maneira drástica, enquanto o corpo dela cedia finalmente ao cansaço letal. A junta médica invadiu o quarto luxuoso às pressas, afastando Rodrigo e Duda de forma ríspida para tentar realizar manobras de reanimação desesperadas e altamente invasivas. O caos instalou-se naquele ambiente antes sereno. A luta brutal entre a tecnologia médica avançada
e a força irrefreável da morte temida, o bilionário foi empurrado rudemente contra a parede fria. Assistindo em estado de choque aos médicos, aplicando choques elétricos no peito frágil e machucado da mulher amada, o corpo definhado de Gabriela arqueava-se de forma antinatural a cada descarga de energia potente. Uma cena dantesca que ficaria gravada na mente dele para sempre. Duda gritava histericamente, implorando aos prantos para que os doutores parassem de torturar o corpo exausto da sua amada mãe com aqueles procedimentos médicos dolorosos e inúteis. Ela queria que a alma pura de Gabriela alcançasse a paz celestial rapidamente, longe daquela agonia terrena, prolongada imposta pela arrogância médica moderna. Após longos minutos de uma batalha sangrenta e desgastante, o cardiologista-chefe interrompeu as massagens torácicas com um suspiro profundo de absoluta derrota e frustração evidente e clara. Ele desligou o equipamento potente e olhou para o monitor cardíaco impiedoso, onde uma linha verde reta e contínua indicava a ausência definitiva de atividade elétrica vital. O som monótono e agudo emitido pela máquina soava como um grito de lamento infinito, anunciando o fim oficial daquela jornada terrena repleta de sofrimentos silenciados. A ciência caríssima havia fracassado de forma retumbante, curvando-se humildemente perante a vontade soberana do universo, sobre a vida humana e a morte trágica. Um silêncio fúnebre e pesado desceu sobre a suíte presidencial do hospital exclusivista luxuoso, sufocando os gemidos de dor lancinante que rasgavam a garganta da jovem órfã. Duda correu em direção à cama desarrumada, atirando-se sobre o corpo inerte da mãe, com um desespero tão profundo que comoveu os médicos acostumados à morte diária. Ela agarrou o rosto pálido e frio de Gabriela, beijando as bochechas encovadas e banhando-as com uma enxurrada de lágrimas quentes, nascidas da mais pura saudade reprimida. O seu pranto era o som da mais absoluta desolação. O lamento de um coração frágil, cujo abrigo seguro foi brutalmente destruído para sempre. Rodrigo permanecia paralisado no mesmo lugar, encostado na parede suntuosa, como uma estátua de gelo despedaçada pelo impacto fulminante de uma realidade insuportavelmente cruel e terrivelmente definitiva. Ele não conseguia mover um único músculo do seu corpo treinado. Os olhos escuros fixos no rosto sereno e sem vida da mulher que sempre amou profundamente. A constatação brutal de que ele nunca mais ouviria a voz dela, nunca mais sentiria o seu perdão verdadeiro, mergulhou-o em um abismo escuro de loucura profunda. O magnata desabou lentamente de joelhos no chão limpo, escondendo o rosto entre as mãos grandes enquanto chorava convulsivamente e sem nenhum pudor. Erguendo os olhos vermelhos e inchados do peito imobilizado da mãe, a garota encarou a figura patética do empresário, derrotado com um ódio cego e intensamente flamejante, com a voz embargada pela dor dilacerante da perda irreparável. Ela gritou que ele era o verdadeiro assassino de Gabriela, o carrasco maldito que arquitetou tudo. Duda acusou-o de ter sugado a juventude da mulher humilde, deixando-a para morrer à míngua enquanto construía o seu império imobiliário banhado em sangue inocente. Cada palavra acusatória proferida pela jovem era uma verdade irrefutável que destruía as últimas defesas psicológicas do homem de negócios implacável e frio. A dor insuportável de ouvir aquelas maldições saindo da boca da sua própria filha biológica obrigou o bilionário arrogante a fugir covardemente daquela sala repleta de horrores. Ele levantou-se com extrema dificuldade, tropeçando nos próprios pés vacilantes, enquanto corria desesperadamente para fora daquele quarto luxuoso que cheirava fortemente a culpa e produtos químicos. Rodrigo empurrou as portas pesadas do corredor do hospital particular, ignorando os chamados preocupados dos médicos especialistas que o viam em um claro surto psicótico muito avançado. Ele precisava escapar daquele pesadelo sufocante, precisava correr para longe daquele espelho cruel que refletia o monstro hediondo que ele se tornara. A tempestade implacável continuava a castigar a madrugada fria de São Paulo, quando o homem poderoso saiu cambaleando pela entrada principal do grandioso edifício construído de vidro. A chuva gelada
encharcou rapidamente o seu terno caríssimo e os seus cabelos grisalhos. Mas ele não sentia o frio físico cortando a sua pele muito sensível. Rodrigo Albuquerque caminhava a esmo pelas ruas alagadas e sombrias da metrópole indiferente, carregando nas costas o peso infinito de um remorso que nunca seria apagado divinamente. A riqueza monumental que ele ostentava tornara-se a sua própria prisão perpétua, a maldição definitiva cravada na sua alma, completamente perdida e sombria. A tempestade implacável continuava a açoitar a cidade de São Paulo com uma fúria divina incontrolável, afogando as ruas vazias em poças profundas e escuras. Rodrigo caminhava sem rumo pelas calçadas de pedras portuguesas escorregadias. Os passos pesados e trôpegos de um homem cuja alma havia sido completamente esvaziada. O terno italiano caríssimo, antes um símbolo supremo do seu poder inquestionável e arrogância blindada. Agora não passava de um pano encharcado e pesado colado ao corpo, trêmulo. Ele ignorava o frio cortante que castigava os seus ossos cansados, pois a temperatura gélida era um alívio ínfimo comparada ao fogo do remorso. As imagens perturbadoras dos últimos instantes de vida de Gabriela repetiam-se incessantemente na mente perturbada do magnata milionário como um filme de terror em looping. Ele revia a linha reta e verde no monitor cardíaco impiedoso. Escutava o som agudo e contínuo que anunciava o fim de todas as esperanças. O olhar de ódio profundo e repulsa absoluta, desferido por Duda, queimava a sua consciência com a intensidade de um ferro em brasa cravado na pele. A solidão absoluta que ele havia escolhido voluntariamente há 20 anos agora revelava a sua verdadeira face monstruosa, devorando a sua sanidade mental lentamente, após horas de uma caminhada exaustiva e delirante pelos quarteirões sombrios da metrópole indiferente. Os passos vacilantes do empresário guiaram-no até uma praça antiga e silenciosa. No centro do largo pavimentado com paralelepípedos irregulares, erguia-se uma imponente igreja de arquitetura neogótica, cujas torres pontiagudas pareciam tentar perfurar as nuvens carregadas de chuva. Em frente à escadaria monumental de pedra, sabão, gasta pelo tempo, uma majestosa estátua de bronze do Cristo crucificado estendia os braços em um gesto eterno. A iluminação amarelada dos postes antigos banhava a figura sagrada, com uma aura mística e melancólica sob o temporal. O bilionário arrogante e implacável, que sempre zombou da fé alheia e acreditou ser o único arquiteto do próprio destino imponente, finalmente encontrou o seu limite. Os joelhos machucados cederam abruptamente contra os degraus duros e molhados da escadaria sagrada, fazendo com que ele desabasse de forma humilhante aos pés da escultura divina. Rodrigo apoiou as duas mãos trêmulas na pedra áspera, curvando o corpo esgotado até encostar a testa encharcada na base fria que sustentava a estátua pesada. Um grito animalesco e carregado de uma dor indescritível rasgou a sua garganta ferida, ecoando tragicamente pelo quarteirão completamente deserto. Ele clamou aos céus escuros com toda a força que restava nos seus pulmões encharcados, questionando a justiça cósmica e implorando por punição física imediata. Rodrigo exigia que um raio fulminante cortasse as nuvens espessas e o transformasse em cinzas espalhadas pelo vento, pois continuar respirando era uma tortura absolutamente insuportável. As lágrimas abundantes misturavam-se com a chuva torrencial, lavando a lama acumulada no seu rosto cansado, mas falhando miseravelmente em limpar a sujeira da sua alma. O silêncio divino era a resposta mais cruel que ele poderia receber, obrigando-o a conviver com o peso insuportável das suas escolhas. Enquanto o empresário vivia o seu purgatório particular nas escadarias da Igreja Fria, a manhã sombria e cinzenta começou a raiar sobre a cidade de São Paulo, no hospital luxuoso. Duda recusou categoricamente todas as ofertas pomposas e extravagantes feitas pelos advogados engravatados e secretários zelosos enviados rapidamente pelo magnata desaparecido. Ela não permitiria que o corpo sofrido da sua mãe fosse exposto em um caixão de mogno caríssimo, rodeado por coroas de flores importadas e falsas simpatias. A garota assinou os papéis de liberação
com as mãos firmes, decidida a levar Gabriela de volta para o coração pulsante da comunidade. O velório simples e emocionante aconteceu no pequeno salão paroquial da favela de Paraisópolis, iluminado apenas por velas modestas e preenchido pelo calor humano autêntico. Dezenas de vizinhos humildes, amigos leais e companheiras de faxina compareceram para prestar as suas últimas homenagens sinceras à mulher guerreira, que todos admiravam profundamente. Não havia repórteres curiosos, não havia políticos fingindo tristeza ou empresários ricos medindo os seus patrimônios incalculáveis em rodinhas de conversas vazias e sussurradas pelos cantos. Havia apenas lágrimas verdadeiras, orações fervorosas murmuradas em uníssono e cânticos religiosos entoados por vozes embargadas e carregadas de saudade eterna. Duda manteve-se firme ao lado do caixão simples de madeira clara durante todas as horas da cerimônia fúnebre, acariciando os cabelos castanhos da sua mãe incansavelmente. Ela havia vestido Gabriela com o seu melhor vestido de chita florida, aquele que ela guardava cuidadosamente no armário antigo para usar apenas nas missas dominicais. A expressão serena e apaziguada no rosto pálido da falecida trazia um conforto silencioso ao coração dilacerado da jovem moradora daquela comunidade esquecida pelos governantes. A fé inabalável nos ensinamentos de Cristo sustentava a estrutura emocional da garota, impedindo que ela desabasse sob o peso colossal da orfandade. O sol tímido tentava romper as nuvens espessas quando um carro preto e blindado estacionou lentamente nos arredores lamacentos da favela, destoando completamente do cenário humilde. Rodrigo Albuquerque emergiu do veículo luxuoso, vestindo um terno escuro impecável que mascarava mal a destruição psicológica e o cansaço extremo estampados no seu rosto envelhecido. Ele caminhou com passos hesitantes e pesados pelos becos estreitos que conhecera na noite anterior, suportando em silêncio os olhares desconfiados e hostis dos moradores locais. O magnata sabia perfeitamente que não era bem-vindo naquele santuário de luto e dor genuína, mas precisava enfrentar o julgamento. Ao cruzar a porta estreita e desgastada do salão paroquial abafado, o ar pesado de tristeza coletiva pareceu esmagar os pulmões fragilizados do bilionário arrependido. A multidão humilde abriu passagem silenciosamente, criando um corredor de repúdio, mudo que o guiou diretamente até o centro da sala onde o caixão descansava. Os sussurros indignados cessaram instantaneamente, substituídos por um silêncio cortante e acusatório que ressoava muito mais alto do que qualquer ofensa verbal atirada contra o seu orgulho. Ele parou a poucos metros da urna funerária modesta, não ousando ultrapassar a barreira invisível erguida pela presença imponente da filha abandonada. Duda ergueu lentamente os olhos vermelhos e exaustos, fixando um olhar frio e penetrante que atravessou a alma destroçada do empresário como uma lança afiada. Ela soltou a mão fria da mãe com extrema delicadeza, endireitou a sua postura frágil e caminhou vagarosamente na direção do homem que havia destruído a sua família. A garota parou a menos de 1 metro de distância dele. A diferença abissal de altura compensada pela grandiosidade moral incontestável que emanava do seu espírito inquebrável. O silêncio tenso pairava no ar abafado, enquanto todos os presentes aguardavam ansiosamente pelo desenrolar daquele confronto familiar trágico. Com uma voz incrivelmente calma e desprovida de qualquer hesitação ou medo reverencial, a jovem exigiu saber o que aquele homem engravatado fazia naquele ambiente sagrado. Ela declarou em alto e bom som que o assassino das esperanças da sua mãe não possuía o direito de manchar aquele momento de despedida celestial. Rodrigo abaixou os olhos castanhos, incapaz de sustentar o peso daquela verdade absoluta e irrefutável proferida pela boca inocente da sua própria herdeira direta de sangue. Ele murmurou um pedido de desculpas inaudível, as palavras morrendo sufocadas na garganta seca e travada pela culpa esmagadora e interminável, numa tentativa inútil e desesperada de provar a sua suposta redenção através do único meio que sempre dominou. O magnata retirou um envelope pardo do paletó. Ele estendeu o documento tremulamente na direção da filha, afirmando com a voz embargada
que havia transferido uma fortuna incalculável para o nome da jovem. Rodrigo explicou atropeladamente que aquele dinheiro era apenas uma reparação ínfima por todos os danos causados. Uma forma de garantir que ela nunca mais passasse fome. Inundo. Ele esperava tolamente que a segurança financeira pudesse comprar uma gota minúscula de tolerância ou apagar as cicatrizes profundas daquele abandono prolongado. Duda olhou para o envelope grosso com uma repulsa tão visceral que fez o sangue do bilionário congelar instantaneamente nas suas veias dilatadas pela tensão extrema. Sem emitir uma única palavra de agradecimento fingido, a garota pegou o documento valioso das mãos trêmulas dele e rasgou-o ao meio com um movimento brusco. Ela continuou a despedaçar os papéis milionários repetidas vezes, até transformá-los em confetes inúteis de papel que atirou impiedosamente no chão sujo do salão paroquial humilde. O som do papel sendo rasgado ecoou como chicotadas ensurdecedoras na cara do empresário, destruindo a sua última esperança de perdão. A jovem moradora da favela aproximou o seu rosto molhado do peito arfante do bilionário, os olhos brilhando com uma sabedoria ancestral e uma mágoa incurável. Ela disse com firmeza absoluta que a sua herança verdadeira era a honestidade cristalina de Gabriela, e não o dinheiro sujo de sangue de um covarde. Duda jurou por Deus que preferia morrer trabalhando de joelhos, esfregando o chão, a aceitar uma única moeda vinda do patrimônio amaldiçoado que custou a vida da mãe. Ela apontou o dedo indicador trêmulo para a porta de saída, ordenando de forma categórica que ele desaparecesse da sua existência. A ordem definitiva e irrevogável de expulsão atingiu o empresário arrogante com a força devastadora de um golpe mortal desferido diretamente no centro do seu peito. Rodrigo Albuquerque percebeu, com uma clareza cortante e irreversível, que todas as pontes que poderiam conectá-lo àquela parte fundamental do seu passado estavam completamente carbonizadas. A sua filha biológica preferia o lixo da miséria absoluta a ter o seu nome associado ao império colossal que ele construiu com tanta frieza metódica. Ele assentiu com a cabeça pesada, engolindo o choro amargo que ameaçava escapar novamente, e recuou lentamente com os ombros derrotados. O trajeto de volta até o carro blindado foi a caminhada da vergonha mais longa e humilhante de toda a existência, do magnata outrora intocável. A multidão silenciosa assistia à retirada patética do homem que acreditava ser o dono do mundo, mas que não passava de um pedinte miserável mendigando afeto. O contraste brutal entre a dignidade inabalável daquelas pessoas pobres e a baixeza moral do bilionário engravatado era uma lição implacável sobre os valores humanos verdadeiros. Ele entrou no banco traseiro do veículo luxuoso, ordenando ao motorista confuso que partisse dali o mais rápido possível sem olhar atrás. No final daquela tarde melancólica, o caixão de Gabriela desceu à sepultura rasa em um cemitério público na periferia distante da cidade gigante de São Paulo. A chuva havia dado uma trégua temporária, mas o céu continuava forrado por nuvens pesadas e cinzentas que combinavam perfeitamente com a tristeza impregnada no ar. Duda atirou o primeiro punhado de terra escura sobre a madeira clara, sussurrando promessas eternas de amor e gratidão à mulher que lhe deu a vida. Ela não derramou mais nenhuma lágrima desesperada, pois sentia a presença confortadora do espírito protetor da mãe, guiando os seus passos tristes. Escondido atrás de um mausoléu de mármore abandonado a poucos metros de distância, Rodrigo acompanhava a cerimônia de enterro com o coração despedaçado e sangrando profundamente. Ele não ousou aproximar-se da cova modesta ou desafiar as ordens expressas de Duda, contentando-se com migalhas dolorosas daquela despedida distante e extremamente fria. O som da terra caindo sobre a tampa do caixão soava como marteladas violentas nos pregos do seu próprio destino sombrio e completamente solitário. Ele chorou silenciosamente, escondendo o rosto atrás das mãos trêmulas, enquanto a mulher da sua vida era engolida pela escuridão absoluta da terra fria. Enquanto a multidão dispersava lentamente pelo gramado úmido e irregular do cemitério municipal, o magnata milionário permaneceu imóvel na sua posição de observador oculto e amaldiçoado. Ele finalmente compreendera
a essência implacável da lei do retorno ensinada nas Escrituras Sagradas. A certeza inabalável de que cada homem colhe exatamente aquilo que semeia. A sua colheita milionária era formada por prédios vazios, contas bancárias repletas de números sem alma e uma solidão aterrorizante que gelava a sua espinha dorsal diuturnamente. O sucesso financeiro que ele perseguiu de forma implacável havia devorado a sua humanidade e destruído todas as pontes verdadeiras. Apenas quando a escuridão da noite engoliu completamente o Campo Santo, o bilionário arrogante reuniu a coragem fragmentada para caminhar até o monte de terra fresca. Ele ajoelhou-se na lama espessa sem se importar com a sujeira que manchava as calças finas. Tocando a pequena cruz de madeira com uma reverência extrema, Rodrigo pediu perdão a Gabriela mais uma vez, prometendo solenemente que dedicaria o resto dos seus dias miseráveis a tentar reparar os danos irreparáveis do passado. A brisa fria da noite agitou as folhas secas ao redor, um sinal silencioso de que a jornada da sua redenção começava. Rodrigo Albuquerque levantou-se com extrema dificuldade, as articulações doloridas, protestando contra o esforço brutal e o frio cortante que castigava a cidade imensa e indiferente. Ele lançou um último olhar melancólico e carregado de saudade para a sepultura singela, gravando aquela imagem dolorosa na sua mente para não esquecer os seus pecados. Ao caminhar em direção aos portões enferrujados de ferro fundido do cemitério adormecido, a sua postura imponente havia desaparecido, dando lugar a um homem profundamente curvado. O lobo implacável do mercado imobiliário havia morrido ali, e agora restava apenas uma casca vazia, buscando desesperadamente pela própria alma divina. A madrugada engoliu a figura solitária do homem rico, caminhando pelas calçadas sujas da periferia de São Paulo, rumo a um destino completamente incerto e assustador. Duda dormia na sua cama humilde na favela, o coração confortado pela certeza irrefutável de que havia honrado a memória sagrada da sua querida mãe batalhadora. Os caminhos dessas duas vidas marcadas pela tragédia familiar haviam se separado bruscamente naquele dia tenebroso, impulsionados pela força da rejeição profunda e do ódio acumulado. Contudo, o destino teimoso ainda guardava cartas surpreendentes nas mangas invisíveis do tempo, preparando o terreno árido para uma semente imprevista. O tempo avança com a sua marcha implacável e silenciosa, curando feridas profundas e transformando paisagens áridas da dor humana. 5 longos anos se passaram desde aquela noite fatídica e tempestuosa em que a morte separou bruscamente 3 caminhos entrelaçados. A favela de Paraisópolis, outrora um labirinto esquecido de miséria e sofrimento absoluto, agora abrigava um farol luminoso de pura esperança. No local onde antes existia um terreno baldio, tomado pelo lixo, erguia-se majestosamente um edifício moderno de tijolos claros. O letreiro iluminado na fachada principal exibia com orgulho o nome da fundação filantrópica recém-inaugurada: o imponente Hospital Gabriela. A transformação radical daquela comunidade periférica foi o resultado direto da redenção dolorosa de um homem que perdeu absolutamente tudo. Rodrigo Albuquerque abandonou a sua vida luxuosa com a mesma facilidade com que se descarta uma roupa velha e suja. Ele assinou os papéis do divórcio sem hesitar, entregando metade da sua vasta fortuna à ex-esposa milionária sem qualquer arrependimento. O magnata vendeu as suas ações nas empresas imobiliárias multinacionais, cortando definitivamente os laços venenosos com o mercado financeiro implacável. Todo o dinheiro arrecadado foi transferido para a criação da instituição de saúde gratuita destinada aos moradores mais pobres. O dono do mundo agora habitava uma pequena e humilde casa de alvenaria nos arredores tranquilos da imensa favela. O seu guarda-roupa recheado de ternos italianos caríssimos foi substituído por camisas de algodão simples e calças jeans surradas pelo uso. Rodrigo acordava todos os dias antes do amanhecer, não para fechar negócios cruéis, mas para varrer o pátio do novo hospital. Ele encontrou a paz de espírito varrendo folhas secas, carregando caixas pesadas de medicamentos
e conversando pacificamente com os doentes. A arrogância blindada havia morrido para sempre, dando lugar a um servidor silencioso que buscava a purificação divina. Enquanto o pai biológico trilhava o caminho espinhoso da expiação solitária, a jovem Duda construía o seu próprio futuro brilhante. Guiada pela memória sagrada da sua amada mãe e sustentada por uma fé cristã inabalável, ela superou todas as adversidades. A garota estudou noites inteiras à luz fraca de uma vela, devorando livros emprestados e lutando contra o cansaço extremo. O seu esforço colossal foi finalmente recompensado quando ela conquistou o cobiçado diploma universitário no curso rigoroso de enfermagem. A antiga ladra de carteiras faminta havia se transformado em uma profissional de saúde dedicada, pronta para salvar vidas. O destino, em toda a sua infinita e misteriosa sabedoria cósmica, encarregou-se de unir novamente os fios daquela narrativa familiar. Duda foi contratada como enfermeira-chefe da ala pediátrica justamente no novíssimo Hospital Gabriela. Fundado na sua comunidade, ela caminhava pelos corredores impecavelmente limpos, com um sorriso acolhedor no rosto, espalhando conforto e esperança para as crianças doentes. O toque suave das suas mãos curava não apenas os corpos febris, mas também as almas assustadas daquelas pequenas e frágeis criaturas. A herança verdadeira da sua mãe manifestava-se diariamente através da compaixão profunda que ela demonstrava por todos os pacientes. Todos os finais de tarde, quando o sol alaranjado começava a se esconder lentamente atrás dos telhados irregulares da favela, Rodrigo parava o seu humilde trabalho de manutenção no jardim e encostava-se silenciosamente na grade de ferro pintada. Ele observava de longe a movimentação intensa na entrada principal da clínica médica popular que ele construiu com o próprio suor. O coração do homem envelhecido acelerava dolorosamente sempre que a figura esguia da sua filha aparecia vestindo o uniforme branco impecável. Ele nunca ousava aproximar-se ou chamar o nome dela, respeitando religiosamente o limite imposto por ela naquele cemitério sombrio. A dor crônica da rejeição paternal ainda latejava profundamente no peito de Rodrigo, uma lembrança constante dos seus graves pecados. Contudo, ele aceitava aquele castigo silencioso com uma resignação pacífica, compreendendo que o perdão não pode ser comprado com obras grandiosas. Apenas ver a sua menina viva, saudável e ajudando o próximo já era uma bênção imensurável, concedida pela infinita misericórdia divina. O homem solitário contentava-se em ser uma sombra invisível e protetora, um guardião anônimo que velava pela segurança e felicidade dela. Ele havia aprendido da maneira mais dura que amar. Verdadeiramente, também significa saber manter uma distância respeitosa. Uma tarde no final do mês de março trouxe consigo nuvens pesadas e escuras carregadas de uma chuva fina. A tempestade suave lavava os telhados de zinco da comunidade e formava pequenas poças límpidas nas calçadas recém-cimentadas do hospital filantrópico. O clima nostálgico e frio transportou a mente exausta do ex-bilionário diretamente para aquela noite aterrorizante de 20 anos atrás. Ele fechou os olhos marcados por rugas profundas, sentindo as gotas geladas molharem o seu rosto e misturarem-se com lágrimas contidas. A memória do sorriso perdoador de Gabriela flutuava na sua mente conturbada, trazendo um alento provisório. Duda encerrou o seu longo turno exaustivo na ala pediátrica, trocando o uniforme branco por um casaco de lã confortável. Ela caminhou em direção à porta de vidro automática, preparando-se mentalmente para enfrentar a caminhada úmida até a sua casa. Ao cruzar o limite do hall de entrada bem iluminado, os seus olhos amendoados focaram imediatamente em uma figura conhecida. Rodrigo estava em pé sob a garoa persistente, completamente encharcado e segurando uma vassoura gasta perto do portão principal de ferro. A garota parou abruptamente na calçada, o seu coração apertando ao ver a fragilidade evidente daquele homem idoso. Durante aqueles 5 longos anos de separação absoluta, a enfermeira dedicou incontáveis horas refletindo intensamente sobre a montanha-russa do passado. Ela sabia perfeitamente bem quem havia financiado secretamente
a sua bolsa de estudos integral através de uma fundação misteriosa e anônima. Duda acompanhou de longe a transformação radical do homem engravatado e arrogante no humilde zelador voluntário que limpava os corredores. O ódio incandescente que envenenava o seu coração jovem e machucado havia se dissipado lentamente. Lavado pelas águas do tempo implacável, a maturidade trouxe uma compreensão mais profunda e compassiva sobre a natureza extremamente falha do ser humano. As palavras sussurradas pela sua mãe no leito de morte ecoavam constantemente na mente serena da jovem profissional de saúde. Gabriela havia suplicado incansavelmente para que a filha não deixasse o ressentimento amargo criar raízes venenosas na sua alma pura. A mulher guerreira conhecia perfeitamente o poder destrutivo da vingança e queria proteger a sua descendência de carregar aquele fardo insuportável. Duda finalmente compreendeu que segurar o rancor era como beber um cálice de veneno letal e esperar pacientemente que o outro morresse. O verdadeiro perdão exigia uma coragem monumental, uma força incrível que ela havia herdado diretamente da faxineira. Respirando fundo o ar úmido e gelado da tarde melancólica, a jovem tomou uma decisão que mudaria as suas vidas. Ela não podia continuar ignorando a existência daquele homem que dividia o mesmo sangue e que demonstrava um arrependimento genuíno. Com passos lentos e incrivelmente firmes, Duda abandonou o abrigo seguro da marquise iluminada e caminhou diretamente para a chuva. Ela atravessou o pátio pavimentado com uma determinação silenciosa, brilhando intensamente nos seus olhos castanhos. Aproximando-se da figura solitária e encolhida. O som dos seus sapatos tocando o chão molhado chamou a atenção imediata do velho zelador. Exausto, Rodrigo ergueu o rosto cansado lentamente, paralisando todos os seus movimentos mecânicos ao perceber a aproximação inesperada da sua herdeira. O coração dele falhou uma batida dolorosa. Um misto incontrolável de pânico paralisante e uma esperança irracional inundando o seu peito. Ele apertou o cabo de madeira da vassoura com as mãos calosas e trêmulas, preparando-se psicologicamente para enfrentar uma nova rejeição. O homem envelhecido imaginou que ela iria expulsá-lo violentamente daquele perímetro sagrado, proibindo-o de continuar manchando o solo do hospital. E ele engoliu em seco, mantendo a cabeça baixa em um sinal claro de extrema submissão. A distância que os separava fisicamente foi completamente devorada pelos passos determinados da jovem enfermeira sob a tempestade que caía. Eles ficaram frente a frente, separados apenas por 1 metro de ar, impregnado com o cheiro inconfundível de terra molhada. A chuva escorria pelo rosto de ambos, apagando simbolicamente as lágrimas antigas e purificando aquele momento carregado de tensões acumuladas. Duda observou minuciosamente as rugas profundas ao redor dos olhos do pai, atestando o envelhecimento precoce causado pelo sofrimento espiritual crônico. Ele já não era o bilionário impiedoso e frio, mas apenas um pecador exausto. O silêncio reinou absoluto por longos minutos que pareceram durar a eternidade inteira, quebrado apenas pelo som constante da natureza. Finalmente, Duda abriu os lábios finos e pálidos, deixando a sua voz suave e incrivelmente calma cortar o ar pesado. Ela não gritou maldições terríveis, não apontou dedos acusatórios sujos de mágoa ou relembrou os erros grotescos do passado sombrio. A jovem simplesmente perguntou se ele havia se alimentado adequadamente naquele dia cansativo e chuvoso de trabalho braçal, pesado e contínuo. A trivialidade surpreendente daquela pergunta simples atingiu a alma do homem idoso como um abraço confortador. Rodrigo piscou repetidas vezes, completamente atordoado pela ausência total de hostilidade ou raiva no tom de voz da sua menina. Ele murmurou uma resposta afirmativa inaudível, incapaz de formular uma frase completa devido ao nó apertado que estrangulava a sua garganta. Duda sorriu levemente. Um sorriso triste, mas recheado de uma paz de espírito que apenas as pessoas iluminadas conseguem ostentar. Ela olhou para a estrutura grandiosa do hospital às suas costas e afirmou com certeza absoluta que Gabriela estaria orgulhosa. A fundação filantrópica havia salvo milhares de vidas inocentes da favela.
transformando tragédias em milagres diários. Ouvir o nome da sua amada pronunciado, sem qualquer vestígio de rancor, destruiu a última represa emocional do ex-magnata arrependido. As pernas de Rodrigo cederam de forma humilhante mais uma vez. Mas ele lutou bravamente para permanecer em pé diante dela. As lágrimas quentes e abundantes transbordaram dos seus olhos cansados. Lavando o rosto marcado pela chuva fria e pela dor eterna, ele não tentou justificar as suas ações passadas repugnantes ou implorar por um perdão que se considerava indigno de receber integralmente. O homem apenas chorou em silêncio absoluto, deixando a sua alma dilacerada sangrar abertamente, com uma lentidão reconfortante e repleta de um significado profundo e quase celestial. Duda ergueu a sua mão direita trêmula. Ela não esticou os braços para um abraço apertado e caloroso, pois a intimidade familiar ainda era um território desconhecido. A garota simplesmente estendeu a mão espalmada na direção do peito molhado do homem. Um gesto simples que simbolizava o início era a semente minúscula de um perdão plantada no solo árido e castigado de uma relação completamente destruída pela ganância humana. O ódio visceral finalmente havia sido sepultado ao lado do corpo da mãe batalhadora. Rodrigo encarou a mão delicada da filha como se observasse a materialização do próprio milagre divino envolto em pura luz. Com um cuidado extremo e uma reverência digna de um fiel diante do altar sagrado, ele esticou os seus próprios dedos. O toque áspero das suas mãos calejadas pelo trabalho de limpeza encontrou a pele macia e quente da jovem enfermeira comunitária. Aquele contato físico fugaz e hesitante foi o suficiente para curar uma ferida espiritual purulenta que sangrava há mais de 20 anos. A corrente invisível de amor fraternal restabeleceu-se milagrosamente naquele segundo precioso sob a tempestade, lado a lado sob o manto úmido da tempestade suave que caía sobre a imensa metrópole de pedra e concreto. O pai perdoado e a filha compassiva viraram os rostos simultaneamente para observar a fachada grandiosa do hospital público. O letreiro brilhante rasgava a escuridão da noite incipiente, projetando letras de pura esperança sobre as ruas estreitas da favela silenciosa. O legado verdadeiro da faxineira batalhadora não era o dinheiro ou os prédios luxuosos, mas a caridade infinita e o amor incondicional. A justiça divina operava de maneiras misteriosas, utilizando a dor para forjar a salvação absoluta. O destino de Rodrigo Albuquerque cumpriu a premissa inquestionável da lei universal de que o homem invariavelmente colhe o que planta. Ele havia semeado a traição e a ganância extrema, colhendo tempestades de solidão profunda, miséria espiritual e uma dor física avassaladora. No entanto, através do arrependimento genuíno e da renúncia absoluta aos bens materiais transitórios, ele conseguiu plantar uma nova semente pura. A dedicação integral ao bem-estar dos mais necessitados devolveu-lhe fragmentos da humanidade perdida nos labirintos frios e cruéis do mundo corporativo. A sua alma outrora sombria encontrava agora a redenção diária naquele lugar. Para a dedicada enfermeira Maria Eduarda, a jornada de sofrimento extremo serviu como um teste brutal para forjar o seu caráter. Ela caminhou descalça pelo vale da sombra e da morte, carregando a cruz pesada da pobreza extrema e da perda irreparável. Contudo, a sua fé inabalável nos ensinamentos do Cristo Redentor impediu que as trevas do ressentimento apagassem a sua luz interior. Ao perdoar o homem que destruiu a sua família original, Duda libertou a si mesma das correntes enferrujadas do passado triste. Ela era a prova viva de que a resiliência humana opera milagres verdadeiramente inexplicáveis. A chuva fina continuou a banhar a cidade de São Paulo, limpando a poeira das calçadas e nutrindo as plantas secas. Naquele pátio silencioso e molhado, duas almas machucadas pela vida encontraram um porto seguro na aceitação silenciosa e no perdão mútuo. Não haveria discursos grandiosos de reconciliação imediata, tampouco a promessa vazia de um relacionamento familiar perfeito e isento de qualquer problema. Haveria apenas o esforço diário e constante de construir uma ponte frágil sobre o abismo de dor que os separou cruelmente. A cicatriz da ausência paterna
permaneceria para sempre, mas não latejava mais. O eco das ambulâncias, chegando com novos pacientes necessitados, quebrou o transe silencioso em que pai e filha se encontravam mergulhados. Duda soltou a mão de Rodrigo gentilmente. Assentiu com a cabeça em um gesto de profundo respeito e caminhou para casa. O zelador humilde ficou parado na chuva, observando a silhueta da jovem desaparecer gradativamente na escuridão reconfortante da favela de Paraisópolis. O sorriso sereno que curvou os lábios do ex-bilionário foi o primeiro sorriso genuíno e livre de culpa da sua existência. A paz celestial finalmente habitava o coração daquele homem renovado.